Muito bem, 4 anos. Deixa eu abrir aqui minha imagem. 4 anos de guerra, uma Ucrânia destruída, a Rússia em sérias dificuldades econômicas, uma calamidade do século XXI, né? Coisa que nós não imaginávamos, né? Que esse conflito iria começar, né? 4 anos atrás. Quais são as perspectivas aí para o futuro próximo? Você acredita, Ruben, que as dificuldades ali, principalmente na Rússia, que é a potência agressora, né? Nos próximos meses, o país está sem Starlink, né? O Elon Musk cortou a internet da Rússia, o que está causando sérias dificuldades ao exército, obviamente, né? A Starlink Eles hoje não é conseguem ter fundamental. comunicação. Comunicação é Muitos estão se fundamental. entregando para o exército ucraniano. Pois é. Comunicação sempre foi fundamental na guerra e a comunicação via internet, na guerra moderna, nem se fala. Bem, você acredita que existe alguma possibilidade? No momento você já falou que não, eu também concordo que não, né? Que o Putin é um ditador, ele não pode dar o braço a torcer, porque em ditaduras, em tiranias, esse é o preço que os tiranos pagam, né? Em caso de reveses, o poder deles pode ficar seriamente ameaçado. A linha dura dentro das Forças Armadas pode tentar derrubá-lo, matá-lo. Mal comparando como fizeram com Gorbachev, eh, ali nos estertores, né, do Império Soviético, a linha dura do regime tentou um golpe contra ele, né? Inclusive ele estava na Crimeia, né, passando o verão, tentaram ali bloqueá-lo, porque não queriam as reformas, a glasnost, a perestroika e tudo mais. Isso acabou acelerando ali o fim da União Soviética, né? Eles tentaram voltar depois, quando aquele etílico presidente É, é, assumiu. Eles também exato. tentaram dar um golpe lá. Tentaram também. Não conseguiram duas vezes, três vezes. É, exato. Teve até uma crise lá, 93, se eu não me engano, que atacaram o prédio do Congresso, do Parlamento, né, russo, enfim. A E foi história, nessa aí que o Putin subiu, aproveitou as brechas do que ele conhecia do poder e subiu nessa aí, né? exato. Então, E depois que ele assumiu, não saiu mais. pois é. Então, é muito evidente que neste momento não existem incentivos nem para a Rússia interromper a guerra, chegar a uma negociação para a guerra, e para a Ucrânia também não, como você já bem colocou, né? Porque o É, país não tem, vamos dizer, eu, mais nada a na perder. minha opinião, pelo que eu vi assim, em outros lugares de difícil resolução de conflitos, eu apostaria numa, não digo intervenção, mas a ONU não tem mais, não tem moral nenhuma, não tem papel nenhum, né? Totalmente Mas inócua, né? seriam países que realmente tivessem uma força muito grande e colocar tropas nas regiões que até então estão ocupadas pelos russos, a fim de dar uma estabilidade até o momento que isso aí seria devolvido para os ucranianos, né? Aham. Tá? Isso Mas aí eu acho que tem que ter. Porque parece que fizeram não há isso com interesse também. Kosovo, não há, fizeram isso com o Congo. Os Estados Unidos eles querem colocar tropas lá no Donbass, mas eles querem colocar tropas para sugar as riquezas da terra, né? É isso que eles querem, mais nada. Eles querem as tais das terras raras. A questão agrícola também é naquela região. Isso aí vai ser um problema muito sério para a própria Europa, porque, só para ter uma ideia, a Espanha dependia até então de 100% do trigo da Ucrânia. Uhum. 100%. Vai comprar da onde? Aí, nesse momento, é que falta um pouquinho de cérebro, ou falta muito cérebro, né?
em certos governantes de outras latitudes, porque no passado o pessoal se aproveitou muito bem disso aí e soube tirar vantagem. A Argentina, na Primeira Guerra Mundial, ela foi a base da alimentação, estava a Europa arrebentada, né? Eles deitaram e rolaram, ficaram ricos, né? E o Brasil tem toda a possibilidade, assim como a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, esses quatro países que são celeiros na área agrícola, têm todas as condições de tirar vantagem disso em relação à Europa Ocidental, né? Se eu, diplomaticamente, o que eu faria com a Ucrânia? Logicamente que eu apoiaria a Ucrânia, mas com vistas ao fim do conflito. Mas não com incentivos bélicos, nada disso. Eu apostaria naquilo que eu conheço. Eu conheço, que eu digo, o Brasil, né? Que o Brasil conhece e tem know-how para ajudá-los, que é resgatar, restaurar, reconstruir a parte agrícola do país. Eu acho que o O, Brasil tem condições de fazer isso aí. Tem empresas poderosas, empresas públicas que têm renome internacional, né, como a Embrapa, a Emater, todas as empresas que podem, inclusive, aprender com eles, né, porque eles também têm essa tecnologia, né? Tanto é que eles, que eu acho conhecido como o celeiro da Europa, né? Então, o Brasil poderia, a princípio, partir para esse tipo de relação com a Ucrânia. Depois, em outras áreas, a Ucrânia tentou. Olha, quando o aeroporto de Rostomel, ao lado de Bucha, do Antonov, foi destruído, inclusive com o maior avião que estava lá, por ocasião da invasão, foi feito, foi realizada uma conversação para trazer a fábrica da Antonov para o Brasil. E devido às relações muito próximas com a Rússia, eles negaram isso, não aceitaram. E acabou indo para outro país, né? Não sei para onde que vai aí, não tenho a informação oficial assim. Eu sei que vai para outro país, não sei se é Turquia ou algum país da Europa Ocidental ou Canadá, enfim, Austrália, mas não importa, não veio para o Brasil. Quer dizer, o Brasil perdeu muita chance de ser um protagonista. Ele preferiu ser, como diz o jargão aí, anão diplomático, né? Fazendo um papel ridículo, mostrando ignorância histórica, ignorância nas relações e preferindo sempre o lado errado, né? Optando por relações erradas, né? Que causam só prejuízo ao país e que o país deixa de ganhar, né, com esses conflitos. Cara, a Segunda Guerra, independente de ter relações, o Getúlio jogava nos dois times, mas chegou um momento que ele teve que optar por um, e o que que eles fizeram? Montaram um certo cenário no Brasil histórico que a gente sabe, que é a Companhia Cirúrgica Nacional de Volta Redonda, nasceu disso aí, aeroportos, principalmente do Nordeste, que eram utilizados como base de ponte para ir para a África. Quer dizer, o Brasil soube fazer uma relação. A questão da alimentação do Brasil como exportador de alimentos principalmente para os soldados que estavam em conflito. Quer dizer, o Brasil tinha de aproveitar essas situações, né, para poder se sobressair, não só como um país que não entra numa furada e leva prejuízo, e toma sanções indiretas por causa dessas relações erradas, mas porque é uma forma de mostrar que nós não somos
nós não estamos aqui para fazer guerra com ninguém, nós estamos aqui para ajudar a acabar com as guerras, né? Sim, E uma forma é ter boas relações. Agora, tem que saber em que cenário você vai ajudar, né? Eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande para ter boas relações com a Ucrânia, né? E pois mais é. adiante pode continuar com a Rússia, não há problema nenhum. Não com Pensando, esse governo lá, né? Lógico. é, pensando em outros conflitos, Rubem, que estão na iminência de eclodir. Eu me lembro que na nossa primeira live, quando a invasão tinha acabado de começar, eu mencionei Taiwan, né, que eu Uhum. acreditava que a República Popular da China, o Partido Comunista Chinês, poderia se sentir estimulado a invadir Taiwan, a depender da resposta ocidental, né, de apoio lá à Ucrânia. Bem, essa invasão a Taiwan não aconteceu até o momento, porém, temos um outro conflito aí, prestes a eclodir, e esse provavelmente será de grandes proporções, né, envolvendo os Estados Unidos e o Irã, o regime dos ayatolás, e Aham. pode ser também que já tenha a sua bomba atômica, porque na Guerra dos 12 Dias, os estragos não foram assim tão grandes, né? Os bombardeios lá americanos a usinas Uhum. nucleares iranianas não foram tão efetivos assim como foram propagandeados pelo Trump, né? Depois ficou claro que essas usinas nucleares iranianas são muito bem protegidas, né? Muito profundas, enfim. E o enriquecimento de urânio continuou depois disso. Tudo indica que essa guerra vai eclodir, porque pelo poderio naval, poderio aéreo que os Estados Unidos já concentrou lá nas proximidades, dificilmente ele voltará atrás, né? Existe até uma pressão muito grande devido aos custos que isso representa para qualquer país, né? Se o país já chegou até aquele ponto ali, ele provavelmente vai seguir adiante com a guerra. E a gente sabe que o regime iraniano é aliado do Putin. E o Putin já perdeu muitos aliados, vários regimes aí já caíram. A gente poderia mencionar aí o regime do Bashar al-Assad na Síria. A Rússia perdeu a única base naval no Mediterrâneo, a base de Tartus, né? Porque a Rússia era aliada do Bashar al-Assad, os rebeldes chegaram ao poder lá na Síria e mais um revés para a Rússia. A Rússia perdeu aquela base lá. Bem, em resumo, um Putin cada vez mais encurralado, situação econômica cada vez mais periclitante. Você acredita que o Putin pode se envolver nesse conflito entre Irã e Estados Unidos? Eu acho que não. Só se fosse usar a força total. Mas eu acho que não vai. Você acha que ele não pagaria esse Porque preço tão alto, né? nem a China, só os Estados Unidos têm condições de suportar pelo menos três guerras ao mesmo tempo. Acho que chineses e russos não têm esse poderio para suportar conflitos mesmo porque por serem ditaduras, por serem regimes extremamente rigorosos e que cobram, e existe uma cobrança muito grande também. Ninguém pensa que o sujeito está lá em cima, ele faz o que ele quer, não é bem assim, né? Ele é sustentado por gente que é tão cruel quanto ele, e que vai Sim. cobrar dele também. Então ele não entraria, né? Ele já está tendo problema. Se ele estivesse, ó, eu acredito que até ele pudesse fazer se ele tivesse sucesso na Ucrânia. Aí ele poderia dizer assim: acho que nessa aí dá para ir, porque a gente já acabou lá com a Ucrânia, vamos para outra, né? Mas assim, eu não digo Não tem como ver. o Ele tentou envolvimento sustentar a direto. Síria, se deu mal na Síria, teve que sair, Sim. e agora está lá sozinho, está tendo problemas, né? Inclusive dentro do seu próprio país, porque a Ucrânia, que não se esperava, está atacando até Moscou.
E a China, ela também não vai se meter numa fria dessa aí. A China é Ela já muito tem mais um problema comedida, sério, né? A China é ela muito já tem comedida, né? exatamente lá, eu acho que a coisa é bem pior. Imagine, ali no entorno do Putin, deve ter uma meia dúzia de gente muito forte. Agora, no entorno do Xi, deve ter alguns milhares. Ele fez Você uma vê cada purga vez. lá recentemente, você viu, né? A purga que ele fez no alto escalão. Sim, ele eliminou justamente porque o camarada que detectou. É como o Stalin. O Stalin Sim. detectava qualquer sinal, Sim. ele fazia um limpa, inclusive da família, né? Uhum. Inclusive da família. E com certeza ele deve ter detectado questões, indivíduos descontentes, com Sim. ideias diferentes, contrárias às dele, e ele acabou, pegou antes. Eles têm um sistema, o serviço de inteligência desses camaradas aí não é um serviço de inteligência qualquer, não é, não vou dizer o nome das latitudes, não é desse porte. É coisa muito mais séria, e profissional. Né? Não é amador, é profissional. Né? Pois Então, é. eles estão preocupados com aquele pessoal da que está na ilha lá. Aliás, eu queria fazer um comentário histórico aqui que, que diz respeito a, a inserção, a colocação da China como um dos 5 países que não se pode mexer dentro da ONU, né, que eu acho estranho, porque tinha a União Soviética foi aliada na Segunda Guerra, então teve lá a paga deles, já entra aí e tal, virou potência atômica, entra aí. Agora, a China, que entrou quando foi criada a, a ONU, foi a China nacionalista. Sim. Quer dizer, quando eles derrubaram o governo que fugiu para Formosa, Permaneceram acabou. representando a China no Conselho de Segurança até os anos Tinha 70. que ser esses os representantes e não a China comunista. Sim. Eles deixaram um espaço que acabou somando a União Soviética. E depois a Rússia, que também não poderia estar lá, porque já que acabou o Império, a Rússia não tem o direito de continuar. Uhum. Já Então, está obsoleto há essa é a muito observação. tempo. Então, quando eles vão, por que que eles não atacaram aquela ilha pequenininha que facilmente seria dominada por eles? As pessoas precisam entender. Aquilo lá tem interesse americano muito grande, Sim. porque é o Produção de único lugar do chips, né? mundo que faz os tais dos chips. É. Se os caras entrarem lá, quem vai botar a mão no negócio é a China. Então, os Estados Unidos têm que dar uma sustentação, uma defesa para eles. E não só os Estados Unidos. Aí deve ter interesse da Europa, deve ter interesse de Israel, deve ter interesse de outra potência, sabe-se lá de onde, né, da Coreia do Sul, do Japão, né, e que não vão permitir. Então, a China não vai dar um passo maluco naquele lugar lá. Ela Sim. já está vendo o que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia. Sim. Né? Lá vai ser muito pior. O vexame vai ser maior ainda. Né? Então, eles estão. É ameaça. Eles são muito mais pacientes do que os russos. Eles estão tentando ganhar no cansaço a coisa. Só que ali é mais difícil, eu acho que é bem mais complicado. Agora, em relação ao Irã, é bom que também se saiba que quem foram os apoiadores dos iranianos por ocasião da revolução que derrubou o Shah
e colocou o Ayatollah em 1978. Que classe de pessoas ele pegou? Ele pegou gente nova, e o cara foi muito esperto. Eles foram muito espertos. Eles pegaram Comunistas o apoiaram, né? universitários, eles pegaram universitários, gente nova. Por quê? Porque esse pessoal vai levar muito tempo até eles chegarem à terceira idade. Tá? Nós Uhum. temos um nível de sustentação muito grande. Eles não iam pegar pessoas idosas, maduras, né? Esses foram eliminados. Tira esses caras aí, os caras vão morrer logo, ou nós vamos perder a sustentação, acaba o regime, acaba antes. Não, foi gente nova, com o intuito mesmo de se perpetuar décadas. Né? E agora, quem é que está se movimentando contra eles? A nova geração É, universitária, sim, né? Que sacou como eles fizeram, vamos fazer igual. Vamos tentar derrubar essa turma da mesma forma. E nós vamos entrar no poder para nós nos perpetuarmos e esses caras desaparecerem daqui e nunca mais voltarem. Tá? pois é. Só que é bem mais difícil, bem mais complicado lá, porque eles têm um aparato que eles aprenderam como o Shah fazia com a Savak, Uhum. a polícia dele, eles aprenderam a fazer de uma forma bem mais inteligente e Sim, mais cruel, repressivo. É, né? Uma pressão muito maior sobre as massas do que foi o regime anterior. exatamente. Bem, das mídias que você chegou a me enviar aí, você gostaria de compartilhar aí alguma? Eu estou com dificuldades aqui para abrir o WhatsApp Web. Se você quiser Deixa eu compartilhar. ver se eu entro aqui. É, enquanto isso, lembrando você que está aí nos assistindo, se quiser se inscrever aqui em nosso canal, curtir, compartilhar, fique à vontade, tá? Nós agradecemos. Deixe aí no comentário de onde você nos acompanha. Esperamos não completar mais um aniversário desse conflito, né? Mas tristemente, tudo que tratamos até o momento, né? Tudo indica que esse conflito vai continuar se arrastando, né? Com o seu rastro aí de mortos, né? De feridos, de vidas separadas, mutiladas, economia destruída. Tudo em grande medida pela vaidade de um homem, de alguns poucos homens ali ao redor dele, né? Não dá para entender, por exemplo, a invasão do Iraque, 2003, sem entender a personalidade do George Bush filho, né? E eu diria que também jamais iremos entender a invasão da Ucrânia em 2022 sem entender essa personalidade egocêntrica, psicopata do Vladimir Putin. A verdade é Eu não essa. estou conseguindo aqui, não. Peraí, só um instante aqui, Rubem. Já está a configuração aqui já autoriza. Deixa eu ver aqui de Eu entro novo. no share aqui, né, no Isso. compartilhar, mas ele não, ele aparece só símbolos aqui com exclamação, um triângulo com exclamação, Mas que coisa. Deixa eu e ver não aqui permissão, né, não tem acesso. ver se eu consigo aqui conectar, porque não estava aqui conseguindo abrir meu WhatsApp Web. Agora, uma coisa interessante que o Ulisses diz aí, as três ou quatro maiores empresas de, de armas dos Estados Unidos, que é a Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing e Lockheed, coincidência ou não, elas pertencem
a uma holding, um grande grupo chamado BlackRock. Ah, sim. Que é uma Tá? empresa riquíssima, que não é tão conhecida assim do grande público, né? É curioso isso. Pois é, e curioso que no Brasil o maior banco tem o mesmo significado, traduzindo, né? Aham, Pedra preta. Pedra Preta. Ai, ai. E aí, Rubem, vai comentando aí então Pois as é, isso provas. aí é o cenário do centro de Bucha. Esse primeiro aí é o centro de Bucha. A grande batalha que teve com o exército e com as milícias ucranianas No início na da guerra, né? No invasão, início da invasão. no início da guerra, né? Então, essa é uma avenida que ela mudou de nome, colocaram o nome de um dos heróis aí da cidade. Agora eu não estou lembrado porque são coisas bem novas, né? Aham. E ela vinha do aeroporto. Então aí foram ucranianos que foram assassinados e jogados em valas, em esgoto. Triste, né? Isso aqui é interessante. Eu estava em Curitiba desde novembro até fiquei no litoral do Paraná até janeiro. Mas quando nós chegamos lá, eu estava numa avenida lá, encontrei esse carro aqui bem interessante, e atrás ele tinha um símbolo da Ucrânia, né, que é esse aqui, ó, o tridente que eles chamam, ou em Aham. ucraniano, trezub, né, o tridente, que é um símbolo do país, né, as chamadas armas do país, né. E o sujeito estava com esse símbolo atrás do carro ali, e com uma expressão bem pequenininha que não dá para ver, porque se der o zoom aí, vai tirar de foco, né? Não Uhum. vai dar para ler. Mas tinha uma expressão bem pequena que é com a bandeira do lado, eu apoio a Ucrânia, né? Eu estou com Uhum. a Ucrânia, em cima da bandeira ali. Esse outro aí, o caminhão, isso aí foi numa estrada no estado de Washington. Nós estávamos, foi o último período nosso lá, nós moramos lá há quase meio ano e estávamos voltando do estado de Washington para a Califórnia, quando já na saída da cidade nossa, Moses Lake, nós vimos esse caminhão aí com o cartaz atrás aí, né? Eu apoio a Ucrânia, né? Achei interessante isso aí. Bacana. Isso aqui você Esse hackeou. aqui, pois é, deu certo de colocar no Gemini e ele criou esse aí, os criminosos de guerra, né? Uhum. A feição exata, né? O Putin, o Lavrov, que para mim é o pior de todos, o Medvedev, que é o primeiro-ministro, na ponta aqui direita é o líder das Forças Armadas, o Shoigu, e o Peskov, que é da defesa, né? Da defesa, o Lavrov das relações exteriores. É. E aí eu modifiquei porque tem mais uma pessoa que não, o inteligência artificial não conseguia colocar, que é o Kirill, o Uhum. chefe da igreja ucraniana, desculpe, da igreja ortodoxa russa, né? Uhum. Que foi o sujeito que mais estimulou, pelo menos que passou, que saiu na mídia, o que mais estimulou a invasão, né? Olha, teria um que não ficaria mal se entrasse também nessa mesa, né? Que é o cara lá, o ideólogo do Putin, né? Do Ah, eurasianismo, né? sim, sim, filósofo lá, maluco. É, malucão. Tem até um livro, que é um debate que ele teve com o Olavo de Carvalho. Eu preciso me lembrar do nome dele. Dugin. O Exatamente, Dugin. do Kim. O Dugin que perdeu a filha logo no início do conflito, né? Eu acho que você deve lembrar. Um ataque lá, provavelmente das forças de inteligência ucranianas, né? E, e aí
alguns, né, eu vi algumas versões que naquele carro parece que ele iria naquele carro, enfim, e acabou que a filha foi no carro e a filha perdeu a vida. Mas ele deveria responder também, né? Agora, uma coisa bem interessante, morreram mais generais agora do que por ocasião, mais generais russos mortos pelos ucranianos do que na Segunda Guerra Mundial. Que coisa, hein? E ainda Esse assim, resumo, um filme que saiu agora pela United, que é um apoiador do governo lá e que pede recursos para várias áreas, tem feito um trabalho muito grande dentro do país. É uma ONG ucraniana e eles fizeram esse vídeo aí, milhares de vidas perdidas, uhum. tragédia, desespero, dor, morte. País destruído, infraestrutura destruída, campos queimados, energia colapsada, exaustão, mas ainda eles mantêm a resiliência que é inquebrável e a bravura. É. E esse aqui? E esse outro aqui é o vídeo, é o filme, é um trailer do filme Butcha, que são os repórteres. E aí tem esse. Eu não assisti o filme, então não sei de onde que é, se o protagonista, se é americano, se é britânico, se é irlandês. Testemunhou vários assassinatos. Você vê ali que eles estão dentro de num estacionamento, no subsolo de um apartamento, né? Uhum. Tem uma história dessa aí para compartilhar, que é de um colega que era dono, era o professor lá da universidade, ele se encontra na Alemanha agora, o doutor Arkady Koval. Ele era dono da emissora de rádio, Rádio Svoboda, traduzindo Rádio Liberdade, e o jornal de Butcha. E ele dava aula no curso de jornalismo lá, adventista. Uhum. E quando houve o ataque, ele preferiu ficar na cidade para denunciar as barbaridades cometidas pelas tropas tchetchenas e os russos. Só que aí, logicamente, isso aí cai na internet, rapidamente o outro lado tem acesso, né? E ele começou a ser caçado na cidade. Então, eles destruíram a rádio, a, destruíram a emissora de rádio, e eles, no momento que eles saíram do apartamento atrás de alimentos, ele e o genro, a filha e a mãe ficaram. Então, elas pediram para eles descerem para o subsolo. E lá no subsolo, eu não sei qual das duas, teve. Ah, precisamos voltar lá no apartamento porque esqueci alguma coisa. E eles estavam com outros moradores lá no subsolo. E elas voltaram. E quando elas retornaram para o subsolo, todos estavam mortos. Os vizinhos estavam mortos lá. Então, eu não sei se esse retrato que vai ter no filme tem a ver com esse episódio, né? Ou foi provavelmente mais de um episódio. Mas quando o doutor Arcade voltou com o genro e encontrou a filha e a esposa naquele cenário, assim, só elas vivas e todos mortos, aí ele decidiu, vamos sair daqui, não vai dar mais para ficar na cidade. Então isso é real, aconteceu. Eles foram extremamente cruéis e mataram, foram a caça de civis, né? Rubem, existe
algo na guerra ali da Ucrânia que se compare? Eu sei que esse tipo de comparação é bem complicada, né? Mas como o Diário de Zátila, como o Diário de Anne Frank, algum adolescente, alguém assim que tem conseguido sensibilizar de uma forma mais marcante assim o mundo por esse conflito? Não conheço. Realmente não conheço. Não conheço. Porque o pessoal, tem muita gente do jornalismo que está fora do país, mas eu não vejo ninguém escrevendo. Isso chama Não sei se atenção, eles estão não? esperando a guerra acabar para daí falar, mas acho que agora era o momento de denunciar, né? Agora era o momento. Ah, Eu tenho porque, feito meu papel. Eu já escrevi para a Gazeta do Povo, aham, escrevi para outros jornais e dei depoimento em várias estações de TV aí no Brasil e também escrevi para revistas fora. Então, eu tenho feito esse papel. Eu tenho procurado auxiliá-los, ajudá-los, dando até um apoio mais emocional, um uhum, incentivo para não desanimarem, né? Mas que não é fácil, não é. Aqueles que estão vivendo fora têm uma dificuldade, principalmente quanto mais velho, maior dificuldade é. Então, esse próprio doutor Arcade, que hoje está na Alemanha, ele está lá há mais de um ano. uhum, Ele não consegue falar o alemão, não consegue, né? Depende totalmente da filha, do genro, de outras pessoas. Tudo bem que o fato de viver na comunidade ucraniana atrapalha. Se for para os Estados Unidos e viver na comunidade brasileira, você não vai aprender inglês nunca, né? uhum, Isso aí atrapalha, mas eu sim, tenho visto que muitos têm dificuldade de conseguir trabalho, de se adaptar, precisa fazer uma convalidação da sua carreira, do seu diploma. É o caso da tem outra pessoa aqui, esposa do doutor Maxim, ela também, que está na Inglaterra, né? Ela é professora de ortopedia, doutora em ortopedia. É, na Holanda, não deixaram ela exercer a profissão, ela foi para a Inglaterra. Na Inglaterra, eles foram mais camaradas, né? Eles falaram, não, você vai fazer a convalidação, mas como você é ortopedista, você pode exercer a fisioterapia. Então foram mais camaradas, né? aham, Ele foi como professor, ele é doutor em comunicação, foi para lá e acabou dando aula, está dando aula no curso de História, né, numa universidade, né, em Essex, Universidade de Essex em Coventry. Então, conseguiu se adaptar. Outra, que foi minha chefe, doutora em comunicação, estava nas cercanias de Friedensau, a nossa universidade na Alemanha, ela está fazendo um curso de assistência social para poder se adaptar à realidade que agora ela está vivendo, porque o que ela tem não serve, né? Não aham, tem mais utilidade, ela acha que não tem mais utilidade. Então, está fazendo um curso nessa área, assistência social, para poder se adaptar a essa nova realidade. Então, muitos conseguem fazer, outros não. Passa uma dificuldade muito grande. Dentro do país, temos casos de alguns que foram convocados para as Forças Armadas. Então, tem um aí que é muito. Foi o meu tutor de língua, né? Ajudou bastante a gente no idioma, e eu fui orientador dele na faculdade. Ele fez teologia e fez jornalismo. E estava trabalhando na Hope Channel em Lviv, morava em Ivano-Frankivsk, onde ele era pastor, tinha várias igrejas, mas aí pegaram, convocaram ele. Convocaram a filha pequena, a esposa, é, casado 2, 3 anos, foi convocado, está um ano já no sim, exército, não pegou em armas, ele já fez a opção para não pegar em armas, mas é uma vida assim de risco, né? É uma sim, vida que em algum momento você vai correr um grande risco triste, e lógico, ele recebe um salário condizente, até melhor do que como pastor, mas para poder dar sustento para a família, mas tem um efeito psicológico, um efeito exato. devastador.
Né? Rubem, a nossa transmissão vai ser cortada. Eu queria